Esses são os melhores craques que estreou em cada ano indo de 2009 até 2025. E pra começar o vídeo eu já vou começar pequenininho, pô, só com ele em 2009, Neymar. Um moleque de 17 anos, cabelo espetado, leve demais pra parecer profissional. Dia 7 de março, Santos contra o Oeste. O time tava jogando mal, a torcida tava irritada. E começa aquele grito clássico pedindo Ney em campo pela primeira vez. Neymar entra aos 14 do segundo tempo. Primeiro jogo como profissional, ele dribla, tenta, ele chama a responsabilidade. E depois disso a história todo mundo conhece, né? Champions, Libertadores, seleção, gol histórico. E assim, em 2009 também teve Felipe Coutinho estreando, também teve Griezmann, mas não tem jeito, o melhor aqui de 2009 é o Neymar. Já em 2010 a gente tem o Mohamed Salah, longe dos holofotes, longe da Europa, nada de Champions ainda. Um garoto de 18 anos estreando no Egito. Al Mokalon, eu acho que é assim que se pronuncia. Também conhecido como Arabic Contractors. Só que tem um detalhe que quase ninguém lembra do Salah e confesso pra vocês que eu também não sabia antes de fazer a pesquisa pro vídeo. Ele simplesmente começou como lateral esquerdo. Imagina o técnico olhando pra ele e falando, esse aí é bom pra marcar, hein? E ainda em 2010 saiu seu primeiro gol como profissional. 2 anos depois, em 2012, o Basel contratou ele. Aí foi os seus primeiros passos na Europa. E ali começou a sua transformação. E no começo ele não foi tratado como um fenômeno, como um cara extraordinário. Mas ele jogou muito, construiu muito bem sua carreira e construiu com bastante consistência. Em 2011 a gente tem um faro de gol absurdo. E estamos falando de Harry Kane. E ele fez sua estreia profissionalmente jogando pelo Leyton Orient. E lá ele estava emprestado sem sua cara de artilheiro consolidado, sem hype, sem marketing, só que na sua estreia ele já chegou brocando gol. E depois disso veio o Tottenham, né? Nada a declarar, já foi artilheiro e líder de assistência da Premier League, capitão da Inglaterra, artilheiro histórico. E depois ele evoluiu bastante e virou um 9 que dá assistência, que sai da área e que constrói jogada. Então 2011 não tem jeito, o top 1 da lista é Harry Kane. Já em 2012 surgiu um dos maiores vencedores da história na posição, Dani Carvajal, com simplesmente 6 Champions League pelo Real Madrid. Eu ia fazer assim com a mão 6, mas nem dá, tem que fazer assim, ó, 6. Não dá pra fazer com uma mão só. Ele estreia dia 1 de setembro de 2012 pelo Bayer Leverkusen. E ele começa ali a sua vida de profissional. O Real Madrid tinha cláusula de recompra do Carvajal. E eles só estavam esperando, porque em 2013 ele foi lá e recomprou ele. E depois dali vocês conhecem, né? História atrás de história. Em 2012 também teve a estreia do zagueirão Marquinhos, né? Que jogava com a 10 lá no Corinthians. E também a estreia do Kanté, mas eu acho que entre os três eu ficaria de Carvajal. E você, quem que você escolhe? O Carvajal, Marquinhos, Kanté? Faça sua lista aí nos comentários, né? 2009 prefiro Neymar, 2010 prefiro Salah, 2011 prefiro Harry Kane. Que eu vou estar lendo todos os comentários. E já aproveitar e pedir pra vocês se inscrever aqui no canal, já deixar o likezão, que ajuda demais aqui o Gomes. E faz o seguinte, rapaziada, se inscreve no canal, pode confiar. Se chegarem no final do vídeo e não gostar do conteúdo, aí sim você pode se desinscrever. Mas assim, eu garanto que vocês vão gostar aqui do conteúdo, viu? Porque aqui é conteúdo de qualidade. Mas enfim, bora voltar aqui pro vídeo que ainda tem muitos craques aí pela frente. Aqui em 2013 eu fico com o Bernardo Silva. Ele estreou profissionalmente dia 19 de outubro pelo Benfica, jogando a Taça de Portugal. E ele era um cara pequeno fisicamente, discreto, sem aquele hype absurdo. Mas quem via jogar já percebia. Ele tava sempre a 2 passos à frente dos adversários. No começo, muita gente achava que ele era um bom jogador. Mas aí ele foi pro Mônaco e lá ele explodiu. Foi campeão aí da Ligue 1 ao lado de Mbappé, ao lado de muitos outros craques. E depois ele vai pro Manchester City e vira peça fundamental do Pep Guardiola. E não é só talento, é inteligência tática. Então em 2013 não tem jeito, aqui é Bernardo Silva. 2014 é interessante, porque aqui a gente tem 2 caminhos diferentes. De um lado temos o Sané. Ele começou com 18 anos de idade jogando pelo Schalke 04. Ele era um ponta elétrico, canhotinho. Desde o começo já dava pra ver, se ele pegasse espaço já era, acabou. E depois ele foi pro Manchester City como uma das principais contratações da época. Guardiola já logo falou, quero esse jogador aqui e não quero nem saber. Jogou muita bola lá, depois foi pro Bayern, mas enfim. De outro lado temos Odegaard. Odegaard tem uma história absurda, porque ele estreou no profissional com apenas 15 anos de idade. Ele estreou pela primeira divisão da Noruega pelo Strømsgodset. Eu acho que é assim que pronuncia, não faço a mínima ideia. E ele foi o jogador mais jovem a atuar e depois o mais jovem a marcar gol na história da liga. Isso com apenas 15 anos de idade. Só que aí vem a pressão, né? Ele foi pro Real Madrid muito cedo, empréstimos, desconfianças, até que ele é contratado pelo Arsenal e hoje ele é capitão, líder, ele é cérebro do time. Entre Sané e Odegaard, eu acho que na minha opinião eu ficaria com o Odegaard, porque o cara estrear com apenas 15 anos, bater recorde, ser o jogador mais jovem aí na liga a marcar gols e virar protagonista anos seguintes, isso aí é coisa de craque. Agora em 2015 o nível sobe lá em cima, porque nesse ano estreou nada mais nada menos que Kylian Mbappé. Com apenas 16 anos ele estava estreando pelo Mônaco e o Mbappé não parecia um jogador subindo da base, ele já parecia um jogador pronto. Não tinha medo de nenhum zagueiro experiente, em pouco tempo já virou titular e aí vem a temporada mágica. Em 2017 eles desbancam o PSG e conseguem o título da Ligue 1. Ele também ganhou o prêmio de melhor jogador jovem da Ligue 1, Golden Boy. Depois em 2017 ele vai pro PSG, primeiro por empréstimo, só que depois o PSG compra ele definitivo em 2018. 180
150 milhões de euros. Segundo jogador mais caro da história, o adolescente mais caro da história. E lá no PSG ele se tornou o maior artilheiro da história do clube, ganhou a Copa do Mundo muito novo. Na Copa do Mundo seguinte foi protagonista, fez 3 gols na final, enfim, aqui não tem ninguém superior ao Mbappé. Se em 2015 tivemos Mbappé, 2016 tem um cara que não sai da cola dele. Pra muitos é os 2 melhores jogadores da geração, que é ele, Erling Haaland. Haaland estreou no profissional com apenas 15 anos de idade pelo clube da sua cidade, que foi o Bryne, na segunda divisão da Noruega. Em 2017 ele é contratado pelo Molde, onde fez o seu primeiro gol como profissional. E depois veio o Salzburg. Lá ele fez simplesmente 29 gols em 27 jogos, e se tornou o jogador mais jovem a ser artilheiro da liga. E depois ele foi contratado pelo Borussia. E com a camisa amarela ele fez simplesmente 86 gols. Até que finalmente veio o Manchester City e o resto é história. Ganhou Champions League pelo clube, tem mais gol que jogo aí na Champions. Então não tem jeito, né, rapaziada? Em 2016 o pódio fica com ele. Agora a gente tem 2 talentos do Real Madrid, 2 brazucas aqui absurdos. Começando aqui pelo Vini Júnior. Ele estreou dia 13 de maio de 2017 jogando pelo Flamengo e foi contra o Atlético Mineiro pelo Brasileirão. Você olhava pra ele e pensava, isso aí vai pra Europa rápido. E não é que foi mesmo? Já do outro lado temos Rodrigo. Já ele estreou 4 de novembro de 2017, um pouco depois. Só que também foi contra o Atlético Mineiro e no Campeonato Brasileiro e também com 16 anos. Ele entra no segundo tempo no lugar do Bruno Henrique. Rodrigo nunca foi o mais zica, mas sempre foi o mais inteligente. Os dois foram pra Europa muito cedo, os dois viraram protagonistas rápidos. Mas se fosse pra escolher entre impacto individual, crescimento absurdo e protagonismo global, eu fico com o Vinícius Júnior, porque ele virou referência mundial, mas assim, Rodrigo também é gigante, viu? Já em 2018 o nível caiu um pouquinho, começando pelo Saka. Ele estreou em 2018 com 17 anos pelo Arsenal, e ele estreou logo na fase de grupo da Europa League, mas já dava pra ver que ele era inteligente, técnico, tinha uma personalidade. E também temos o João Félix, que assim, né, não podemos negar que ele é um talento puro. Quando ele surgiu no Benfica parecia coisa de videogame, ele era muito leve, finalização limpa, disseram até que ia ser o novo Cristiano Ronaldo. A transferência dele foi gigantesca, só que infelizmente a carreira dele teve altos e baixos. Só que entre os dois, na minha opinião, eu fico aqui de Bakayo Saka, porque ele conseguiu manter a constância em mais alto nível do que o João Félix. Tanto que o João Félix foi lá pra Arábia, saiu da Europa assim, muito novo. Tá deitando na Arábia? Tá deitando. Só que na minha opinião fica aqui de Saka, né? E lembrando, deixa sua opinião aqui nos comentários, hein? Se em 2018 o nível caiu um pouquinho, em 2019 foi um ano absurdo, porque aqui não temos só nome, temos uma geração. Começando pelo Jude Bellingham. Ele começou com 17 anos pelo Birmingham e já foi titular muito cedo. Ele já tinha uma personalidade absurda, não parecia juvenil, já parecia capitão. Depois ele vai pro Dortmund, um gigante europeu, vira protagonista rápido, e depois é contratado pelo Real Madrid, ganha a Champions League, enfim, Bellingham é um nome assim, extraordinário. Temos também o Pedri. Ele estreou com 16 anos jogando pelo Las Palmas, na segunda divisão da Espanha, e se destacou rapidamente antes de ser contratado pelo Barcelona. E com 18, 19 anos já estava jogando o Euro, Copa do Mundo, como se fosse um veterano. E pra fechar o incrível ano de 2019 ainda tem o Olise. Olise estreou pelo Reading FC da Inglaterra contra o Leeds United. E ele foi revelado, né, na base do Reading antes de se transferir para o Crystal Palace em 2021. E lá no Crystal Palace ele jogou muita bola, se destacou, e em 2024 ele foi pro Bayern de Munique. E agora ele tá jogando muita bola por lá, ao lado de Harry Kane e companhia. Tá quase batendo o recorde de assistência da Bundesliga. Com certeza vai chegar voando pra Copa do Mundo de 2026. Se em 2019 você achou um absurdo, em 2020 continua nesse patamar. Começando pelo Cole Palmer. Ele estreou no Manchester City com apenas 18 anos, jogando a Copa da Liga Inglesa contra o Burnley. Depois ele sai do City, vira protagonista em outro time gigante, faz gol importante, personalidade forte. Também temos o Musiala. Aqui a conversa já muda de nível, porque em 2020 ele faz a sua estreia pelo Bayern. Com apenas 17 anos, na época ele se tornou o jogador mais jovem do Bayern a atuar na liga. E você percebe bem rápido ao ver ele jogar, que ele tem um controle absurdo, drible curto, ele tem uma leveza jogando bola. E também temos outro nome absurdo, que é o Vitinha. Ele estreia 14 de janeiro de 2020 pelo Porto, promovido por Sérgio Conceição. Vitinha já é inteligência tática, organiza, roda o jogo, entrega consistência. Ele não é tão midiático quanto os outros dois, mas é peça-chave onde fica. Então 2020 a gente fica com esses 3 nomes absurdos aqui. Em 2021 a gente temos o Gavi. O Barcelona estava num processo de reconstrução, uma pressão gigante, o clube tentando se reencontrar. E aí que surge um garoto de 17 anos. Ele estreia na La Liga em 2021 contra o Getafe. Nesse mesmo ano ele já estreou pela seleção espanhola, e não só isso, como também ganhou o Golden Boy daquele ano. Em 2022 a gente tem simplesmente Endrick. O moleque aí chegou no Palmeiras, destruiu na copinha, foi ganhando mídia, foi ganhando reconhecimento, até que em 2022 ele estreia no profissional. O moleque estreou no profissional pelo Palmeiras com apenas 16 anos. No primeiro ano
ano ele não foi tão bem assim, né, como todo mundo tava esperando, como todo mundo botou expectativa nele. Só que no ano seguinte ele mostrou pro que veio. Jogou muita bola, ajudou o Palmeiras a ganhar o título do Brasileirão, fez aquela performance absurda contra o Botafogo e foi contratado pelo Real Madrid. Chegou lá, né, todo mundo sabe o que aconteceu, até que veio a contratação pelo Lyon e o moleque tá voando por lá. Então assim, né, em 2022 não tem jeito, é o 9 do Hexa. Será que vai ser o 9 do Hexa mesmo? Eu confio, hein, porque o moleque joga muita bola. Já em 2023 surge um jogador que basicamente a gente pode chamar aí da maior promessa da geração atual, que é nada mais nada menos que Lamine Yamal. Ele estreou pelo Barcelona com apenas 15 anos de idade contra o Real Betis, jogando uma partida de La Liga. Pouco tempo depois ele já faz o seu primeiro gol e em 2024, jogando a Euro pela Espanha, ele foi protagonista. Ele ganhou aquela Euro com a Espanha com apenas 17 anos de idade. O moleque ganhou o Golden Boy também. E no ano passado ele foi cogitado para ser o melhor jogador do mundo com apenas 17, 18 anos. E sem sombra de dúvidas é uma das maiores promessas da geração atual. Assim, né, não sei nem se considera ele como promessa mais, eu acho que o bichão já é realidade. Já em 2024 surgiu mais uma joia no Palmeiras. E eu estou falando dele, Estevão. Antes de ele se transferir para a base do Palmeiras, ele jogava na base do Cruzeiro e lá ele tinha um apelido de Novo Messinho. Pra vocês verem o tanto que o moleque jogava. Diferente do Endrick, ele não precisou de muito tempo para se adaptar. Ele já chegou no profissional do Palmeiras mostrando para que veio, jogando muita bola. Ele fez partidas magníficas pelo Palmeiras com a sua canhotinha absurda. Na sua primeira temporada como profissional foi o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, foi o vice-líder de assistência também. Ganhou o prêmio do melhor jogador jovem. Com apenas 17 anos já foi convocado para a seleção e agora com 18 ele tá voando lá no Chelsea. E com certeza Estevão vai estar na Copa e para muitos hoje ele é o protagonista da nossa seleção. Lembrando que o Estevão fez sua estreia dia 6 de dezembro de 2023, foi bem no finalzinho do ano, só que eu coloquei ele aqui em 2024 porque não ia ter outro grande nome em 2024, né? Então eu coloquei o Estevão aqui e finge que ele estreou em 2024, pô, foi 6 de dezembro mesmo. E para fechar nossa lista, em 2025 temos o Leonard Carr. É um novo nome que surgiu aí no Bayern de Munique que pouca gente fala, mas anota aí. Esse moleque ainda vai jogar muita bola. Ele estreou dia 15 de junho de 2025 e foi no Mundial de Clubes da FIFA. Lembra aquela goleada que o Bayern fez de 10-0 contra aquele time de CLT, se eu não me engano, aquele time do pessoal que trabalhava em outra área além do futebol? Foi exatamente aí que o Carr estreou. Integrado pelo técnico Company, ele vinha se destacando na base, chamando atenção nos treinos e começou a ganhar espaço no time principal. E em outubro de 2025, ele se torna o jogador mais jovem da história a marcar gols pelo Bayern na Champions League. Aí você entende que ele não é só uma promessa de base, ele é uma promessa que já virou realidade. O Bayern não é um clube que coloca qualquer um lá pra jogar. Se entrou é porque viu algo diferente. Quem conhece ele sabe o que eu tô falando, o moleque joga muita bola e ele foi revelado assim o ano passado. Então ele tem muita história ainda pra escrever no futebol. Mas enfim, rapaziada, o vídeo foi esse aí, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o likezão e comentar a sua lista, né? Comentar aí o que você achou, quem você prefere e também quem faltou, que a opinião de vocês também é muito importante. Muito obrigado pra você que ficou até agora, eu vou nessa e espero vocês no próximo vídeo, hein? Tamo junto demais, fica com Deus e eu fui.